Olá pessoal, vamos resolver esse exemplo. No caso aqui é dy dx, que é igual a menos x sobre y. Então vamos resolver esse exemplo por separação de variáveis. E aqui no caso é bem fácil de separar as variáveis, então esse y vai passar multiplicando aqui o dy, então a gente vai ficar com y dy igual, aí aqui vai ficar menos x e esse dx passa multiplicando. Então dessa forma a gente separa as variáveis, desse lado ficou apenas y, desse outro lado ficou apenas x. E aí a gente vai integrar em ambos os lados. Então a integral de y dy vai ficar y² sobre 2 igual, a integral de x dx vai ficar x² sobre 2, aí aqui tem um menos, e mais a constante, que eu vou chamar essa constante aqui vou chamar ela de C1, porque a gente vai fazer algumas mudanças nessa constante. Então isso aqui já é a solução, mas nós podemos ajeitar essa solução, porque às vezes a gente quer saber de que curva trata a solução, ou então a gente tem um certo objetivo para chegar num outro tipo de solução. Então aqui vamos escrever assim, y² sobre 2, aí esse menos x² sobre 2 ele vai passar positivo aqui, então vai ficar mais x² sobre 2 igual a C1. E daí a gente percebe aqui que, como eu estou somando x² com y², aqui é uma elipse, no caso aqui vai ser até uma circunferência, porque esses valores aqui dos denominadores são iguais. Então vamos ajeitar isso. Então para isso eu vou multiplicar toda a equação por 2, porque aí o nosso objetivo é chegar numa equação desse tipo aqui, x² mais y², que é igual a raio ao quadrado. Então por isso eu vou multiplicar por 2 para eliminar esses 2 do denominador. Então a gente multiplicando por 2 aqui vai ficar 2 vezes y² sobre 2, aí eu vou cortar 2 com 2, aqui é a mesma coisa, e aqui vai ficar 2C1. Então após essa multiplicação a gente vai ter y² mais x² igual a 2C1. Aí esse 2C1 eu posso chamar ele de c², uma constante ao quadrado, para ficar dessa forma aqui. Então nós vamos ter y² mais x², que é igual a um c². Então essa é a nossa solução. Aqui ela aparece de uma forma mais organizada, e já a gente vai fazer o gráfico dessa solução. Aqui também a gente tem a solução, mas ela não está ainda na forma concluída, organizada. Agora vamos fazer algumas observações a respeito dessa solução e a respeito aí da equação. Então a primeira observação é que essa solução a gente chama ela de solução implícita. Tá? Então a gente tem uma solução implícita. E aí o que é uma solução implícita? Vamos verificar primeiramente o que é uma solução explícita. Então uma solução explícita é quando eu consigo escrever a solução explicitando a variável dependente, no caso o y. Então quando eu posso escrever a solução dessa forma, y, que é igual a uma f de x, aqui uma função de x e constante também, tá? Mas não é esse caso aqui. Observe que aqui o meu y ele não está isolado, então para a solução ser explícita a nossa variável dependente ela tem que estar isolada, que não é esse o caso aqui. Então um exemplo de uma solução explícita é, por exemplo, y que é igual a seno de x, então mais uma constante, por exemplo. Então isso aqui é uma solução explícita. Se ela tiver escrita assim, y igual a menos seno de x mais uma constante igual a zero, aí já não vai ser mais uma solução explícita, porque o y aqui ele não vai estar isolado.
Então aqui, nesse caso, a gente vai ter uma solução implícita. Tá? Então a gente vai ter uma solução implícita quando a gente tem de um lado da igualdade uma função aqui em que aparece y, em que aparece x, uma expressão em que aparece y, x e constante. Tá? Então nesse caso aqui a gente tem uma solução implícita, tá? E aqui desse lado aqui nós temos uma expressão em que aparece y, x, e se eu colocar esse menos mais c quadrado para cá, para esse lado, então a gente vai ter uma expressão dessa forma aqui. Então essa é a primeira observação. Vamos para a segunda observação. A segunda observação é que essa solução y quadrado mais x quadrado, que é igual a c quadrado, ela representa uma família de soluções. Tá? Aqui no caso, a gente não vai ter apenas uma solução, a gente vai ter uma família de soluções. Para cada valor que eu adotar por c, eu vou ter uma solução. Tá? Então, uma família de solução vai ser uma expressão em que eu vou ter x, y e constante. A terceira observação é com relação à verificação da solução implícita, porque numa videoaula anterior nós vimos a verificação da solução, só que naquele exemplo era uma solução explícita. Então vamos verificar que uma solução no caso implícita, ela vai ser solução de uma equação diferencial, no caso essa equação diferencial aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever aqui y quadrado mais x quadrado igual a c quadrado. Agora no caso da solução implícita, a gente vai proceder da seguinte forma, a gente vai aplicar a derivada nessa equação. Então vou aplicar dos dois lados, no caso aqui vai ficar dy quadrado dx, a derivada em relação a x, mais dx quadrado dx, e aqui a derivada de c quadrado dx. Então eu estou derivando aqui em relação a x, certo? Aí aqui a derivada de x quadrado em relação a x é 2x. Então a derivada de uma constante ao quadrado em relação a x é 0. E aqui a derivada de y quadrado em relação a x, ela não vai ser apenas 2y, porque a gente tem que lembrar que essa função y, ela é uma função de x, é uma função aqui. Então a gente tem que aplicar aqui a regra da cadeia. Então eu derivo a y normalmente, então y quadrado, né? Então vai ficar 2y. Em seguida eu multiplico pela derivada de y em relação a x. Então nós obtivemos essa equação. Agora vamos organizar isso aqui para verificar se a gente chega na equação diferencial. E aí nós vamos ter 2y vezes dy dx. Aí aqui esse mais 2x passa a menos 2x. E em seguida esse 2y ele passa dividindo aqui. Então o 2y ele vai passar dividindo, então vai ficar menos 2y sobre 2, aliás. Então a gente vai ter menos 2x aí sobre 2y, e aí dá para cortar esse menos 2 com 2 aqui, né? Então a gente vai ter dy dx, que é igual a menos x sobre y. E aí a gente chegou na equação diferencial. Então é dessa forma que a gente verifica que essa solução implícita, ela é solução dessa equação diferencial. Então vamos para a quarta observação. Aí observe que aqui nós temos a solução implícita. Agora,
em alguns casos, a partir da solução implícita, a gente pode obter a solução explícita. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a nossa solução implícita é y² mais x² que é igual a c². E aí eu vou tentar isolar esse y. Então vai ficar y² igual a c² menos x². E daí a gente tira a raiz, então vai ficar mais ou menos raiz de c² menos x². Então aqui eu tenho a solução implícita e a minha solução explícita, na verdade, vão ser duas soluções aqui explícitas. Então uma é a parte positiva do y aqui, então vai ficar y igual a c² menos x². E a outra solução é menos aqui c² menos x². Então nós temos, no caso aqui, soluções explícitas, não apenas uma, mas duas aqui, e isso pode ocorrer. Agora, a nossa quinta observação é com relação aos gráficos, né, que representam essas soluções. Então, no caso da solução implícita, aí nós já até comentamos que a solução x² mais y² igual a c², tá? Ela representa uma circunferência de raio C, tá? E o centro da circunferência vai ser a origem aqui, tá? Então aí eu vou desenhar um caso aqui, vamos imaginar um valor de C aqui. Então aqui nós vamos ter uma circunferência e o raio aqui vai ser C. Aí no caso aqui vai ficar C, C, aqui vai ficar menos C e menos C. Então aqui a gente pode atribuir qualquer valor para o C e aí a gente tem uma família de circunferências concêntricas, ou seja, ela vai ter o centro em 0, 0 aqui. E esse gráfico aí, ele é chamado de curva solução. Agora vamos para o caso das soluções explícitas. Tá? Então nós temos aí duas soluções explícitas. Então a primeira é y², que é igual a raiz de x², aliás, c², né? Menos x². E nesse caso aí a gente vai ter uma semicircunferência também com centro na origem, só que ela vai ficar apenas na parte positiva do eixo y, né? A gente só vai ter valores positivos aqui. Então aqui a gente vai ter uma semicircunferência, aqui vai ser menos c, c, e aqui também vai ser c, tá? Então esse vai ser o gráfico. A outra solução explícita, que no caso era y, que é igual a menos raiz de c² menos x², aí a gente vai ter também uma semicircunferência com centro na origem, raio C, só que os valores de y são negativos aqui, né? Então ela vai ficar apenas nessa parte negativa aqui do eixo y. Então aqui vai ficar menos c, né? E aqui c. E a nossa última observação aqui é com relação ao intervalo de existência da solução. Então observe que a minha solução ela se encontra aqui sempre nesse intervalo aqui de menos c até c. Então o intervalo de existência, o intervalo de resolução, aliás de solução, ele se encontra nesse intervalo de menos c até c. E aí também a gente pode escrever na forma com colchetes aqui, né? Então fica o intervalo de menos c até c. Então na próxima aula a gente resolve mais um exemplo dessa parte de separação de variáveis e depois a gente inicia um outro método. Então até lá e obrigado.